Rapidamente, antes de iniciar o pronunciamento que me traz à tribuna, eu gostaria aqui de levantar, infelizmente, o cartaz senadora Fátima, senador Lindbergh, senador Paim, destacando que hoje estão completando 33 dias, ou seja, 1 mês e 3 dias, que presidente Michel Temer não cumpre o acordo com o Senado Federal, com a maioria dos senadores e senadoras da sua base, e até agora, há 33 dias, ainda não editou a medida provisória que muda a lei que fez a reforma trabalhista. Lamentavelmente, e repito, quem deveria estar nessa tribuna fazendo cobrança não era eu, eram os senadores e senadoras a quem ele diretamente fez a promessa de editar a medida provisória. Mas aguardamos com muita expectativa a edição dessa medida provisória para que possamos retomar no Brasil o debate sobre a tal da modernização nas relações de trabalho. Isso que eles chamam de modernização e que nada mais é do que a retirada pura e simples dos direitos trabalhistas, do que o fim da consolidação das leis do trabalho, da própria carteira do trabalho, porque quando, presidente, ele prevê a possibilidade de, em qualquer ramo produtivo ou de prestação de serviço, contratar pessoas através de autônomo, quando prevê isso, está rasgando a CLT. A relação deixará de ser entre patrão e empregado e será entre aquele que está contratando serviços prestados de uma pessoa jurídica, a tal da pejotização. Mas, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, hoje eu volto a trazer um tema que, aliás, o senador Lindbergh, líder do Partido dos Trabalhadores, tem falado com muita frequência dessa tribuna. Eu venho aqui para falar sobre o BNDES. E um dos temas, sem dúvida nenhuma, que tem sido debatido de forma significativa e importante no Brasil inteiro e principalmente no Parlamento, seja por conta da medida provisória 777, que modifica a TJLP para a TJP, ou seja, mudando as regras da cobrança de juros e fazendo com que o BNDES seja transformado numa instituição econômica como qualquer outra e não numa instituição de fomento, ou pela CPI que deverá hoje aprovar o seu plano de trabalho, CPI instalada aqui no Senado Federal. Esse tema, que pela aparente complexidade, senhor presidente, fica mais distante do cotidiano da população, merece um esforço para fugirmos dos termos econômicos e trazer a todos os que nos ouvem um retrato claro da importância do BNDES e por que o governo Temer e os seus apoiadores buscam criminalizar os necessários investimentos públicos em nossa economia. O BNDES, como diz a própria sigla, é um banco de desenvolvimento, ou seja, um tipo de instituição que financia investimentos produtivos de longo prazo. Esses projetos geram transformações estruturais na economia e possuem efeitos positivos para além da geração de emprego e renda. Os projetos estão normalmente associados à distribuição regional da produção ou à promoção da indústria, de infraestrutura, da inovação, de energias limpas, tecnologias verdes, das exportações, das micros, pequenas e médias empresas. Em um momento de grande crise econômica, como a que nós vivemos hoje, o investimento na economia é fundamental para retomarmos o desenvolvimento, para retomarmos o crescimento. O BNDES faz financiamento para projetos específicos. O valor dos financiamentos do banco é pago de volta por quem recebe o financiamento, com juros a prazo, como ocorre em qualquer operação de crédito. Ou seja, quando uma empresa busca o BNDES, ela não ganha dinheiro, mas toma empréstimo a partir de uma avaliação de sua capacidade de pagamento. O BNDES exige contrapartida mínima de seus clientes e a formalização de garantias que permitam ao banco reaver o dinheiro em caso de não pagamento. A inadimplência do BNDES
tem sido a mais baixa de todo o sistema financeiro nacional, o que reforça a postura técnica na análise de suas operações. Além disso, o BNDES também atua no apoio a financiamentos não reembolsáveis em setores específicos através de seus fundos estatutários. Essas operações não necessitam de devolução de recursos, caso os objetivos inicialmente estabelecidos sejam cumpridos, como, por exemplo, o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia, que tem sido tão importante para a nossa região. Por serem destinações muito específicas, inovações, cultura, inclusão social, meio ambiente, etc., isso corresponde a uma pequena parcela das operações do banco, tendo atingido, por exemplo, 0,5% dos investimentos no ano de 2016. Ou seja, os dados disponíveis mostram que o BNDES vem, ao longo dos últimos anos, cumprindo o seu papel de fomentador da economia nacional e tendo resultados invejáveis, inclusive se comparado aos grandes bancos comerciais do Brasil. Mas, apesar de seus resultados e de uma atuação técnica rigorosa e vigorosa, há uma intensa movimentação para reduzir o seu papel, com o argumento de se reduzir o monstruoso déficit fiscal patrocinado pelo atual governo. Um dos instrumentos que estão sendo usados contra o BNDES e o fomento da nossa indústria, repito aqui, é a medida provisória 777, cuja comissão mista é presidida pelo senador Lindbergh Farias, aliás, presidida com muita competência, senador Lindbergh. Essa medida provisória, ela propõe que a taxa de longo prazo seja calculada e divulgada mensalmente pelo Banco Central, com a taxa equivalente ao que é praticada pelo mercado, ao invés da taxa de juros de longo prazo, TJLP, que é revisada de 3 em 3 meses pelo Conselho Monetário Nacional e abaixo dos juros cobrados no mercado. Ou seja, abaixo por quê? Porque o Brasil tem as mais elevadas taxas de juros do planeta. Então, ela é abaixo para quê? Exatamente para fomentar os investimentos necessários nos setores da economia para que o Brasil possa se desenvolver. Até a medida provisória 777, o BNDES prestava dinheiro e cobrava com juros da taxa de juros de longo prazo, a TJLP, hoje em torno de 7%. Eu repito, é necessário que assim se mantenha, e eu tenho apenas 2 páginas, senhor presidente, se Vossa Excelência me permitir, para poder continuar o fomento. Em alguns tipos de operação, por outro lado, os projetos, e aí eu posso citar vários projetos de saneamento ambiental, projetos que têm recebido aportes do Banco Central. Debatemos muito, o Senado Federal debateu, senhores senadores e senhoras senadoras, a postura do governo federal através do Plano Safra, que é fazer o quê? Equiparar a taxa de juros para o grande produtor rural, para que ele possa ser competitivo com o juro cobrado no mercado internacional. Pois bem, o Banco BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, nada mais faz do que isso para setores importantes para o nosso desenvolvimento nacional. Pois bem, esse governo quer acabar com essa política que vem dando certo até agora. O atual presidente do BNDES se contrapôs àquele discurso fácil, aquele discurso enganoso de muitos dos colegas, infelizmente, que não conhecem o conteúdo, mas sobem para dizer que o BNDES só financiou obras no exterior. Não é verdade. Se financiou em benefício do próprio povo brasileiro, que é exatamente para garantir o desenvolvimento e a exportação de capitais. Então, eu quero dizer, senador Lindbergh, que nós e Vossa Excelência, principalmente, tem um grande desafio pela frente. Não vamos permitir com que destruam o BNDES, porque destruir o BNDES é destruir a economia nacional, a possibilidade de um desenvolvimento nacional mais independente. Nós já receberam e pediram de volta ilegalmente 100 bilhões de reais. Na medida provisória, eles legalizam o repasse de dinheiro, porque sabem o que aquela
pela devolução foi questionável, legalizam. E se garantir a aprovação dessa medida provisória, eles vão zerar os cofres do BNDES. E o dinheiro que é público, porque a origem é pública, não mais financiará o desenvolvimento econômico. Então, nós precisamos trabalhar duramente contra isso e contra a campanha